Olá, internautas, sejam todos bem-vindos ao canal Exploradores do Tempo e Espaço. Meu nome é Ricardo, sou professor de Ciências Humanas. Vim guiá-los para que vocês possam conhecer os mistérios da história e da geografia. Vamos para a nossa próxima videoaula. De hoje, BRICS. Quando nós falamos no BRICS, vamos falar da sua origem. O economista britânico Jim Hill, ele explicou a importância que as nações emergentes poderiam desencadear um futuro próspero, explicando a influência delas no mercado mundial, poderiam se tornar grandes nações no planeta, Aí ele explicou que o Brasil, a Rússia, a Índia, a China, futuramente a África, posteriormente a África do Sul entrou. Essas são grandes nações que têm grandes potenciais, E Jim Hill explicou isso em 2001, a importância que essas nações têm para o planeta, A nível de mercado, a nível de economia. O nome BRIC vem dos membros iniciais Brasil, Rússia, Índia e China. Esses foram os primeiros países que formaram o BRIC. Sabemos que o BRICS, foi formado, oficializado a partir do ano de 2006, uma assembleia que houve nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, lá na sede das Nações Unidas, E o que é o BRICS? O BRICS é uma cooperação econômica entre os maiores países do mundo, Podemos observar que a Índia é o país mais populoso do mundo, segundo é a China, o Brasil é o sétimo país mais populoso do mundo. Agora, se analisarmos a extensão territorial, primeiro vem a Rússia, terceiro vem a China, quinto vem o Brasil. Esses países possuem uma grande representatividade a nível internacional, relacionado ao mercado econômico, a extensão territorial de cada uma dessas nações, e a relação do PIB deles, questão de consumo. Através disso foi consolidada a cooperação econômica desses países, Através disso foi consolidada a cooperação econômica. Podemos entender que eles, como eu já expliquei, eles representam 30% da população mundial. É muita coisa, E a primeira cúpula oficial do BRIC, foi realizada na cidade russa, em Terimburgo, no ano de 2009, Uma das propostas eram os temas discutidos: a reforma do sistema financeiro desses países, o fortalecimento do comércio entre essas nações, a cooperação estratégica que eles poderiam alinhar para desenvolver suas nações, A África do Sul, sendo uma grande potência do continente africano, foi convidada e entrou na cooperação econômica a partir do ano de 2010, ou devido à sua influência no continente sul-africano, Podemos analisar o desenvolvimento que a África do Sul teve nos últimos anos, seu crescimento econômico, e depois o grupo deixa de ser BRIC, passa a ser BRICS, com a Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, Foi o significado de BRICS. Posteriormente, outras nações entraram na cooperação econômica: a Arábia Saudita, o Egito, os Emirados Árabes, a Etiópia, a Indonésia e o Irã. Esses países possuem recursos naturais que interessam a cooperação. A Arábia Saudita possui
petróleo, os Emirados Árabes petróleo, a Etiópia possui recursos naturais, a Indonésia, o Irã possui recursos naturais, o Egito possui da questão agrícola e também possui recursos naturais. Isso é interessante para a cooperação econômica. O objetivo do BRICS, né? Estabelecer um contraponto às estruturas tradicionais, criando um sistema internacional mais equilibrado. O que seria isso? Esse sistema internacional mais equilibrado seria uma forma de concorrer, né, de uma forma mais leal com os outros países desenvolvidos, né? E podemos entender que o próprio BRICS, posteriormente nós vamos ver, começou a fortalecer e criar políticas, né, para a própria cooperação. Uma das questões nós podemos observar o comércio, a ampliação entre os países membros, reduzindo as barreiras alfandegárias, né, e facilitando o intercâmbio, a promoção de investimentos nos setores estratégicos, né, o desenvolvimento de mecanismos financeiros próprios, reduzir a dependência do sistema tradicional. O que nós podemos analisar pelo comércio? O Brasil e a China, nos últimos meses, né, têm feito acordos, né, comerciais. Um exemplo, a China, o maior parceiro econômico do Brasil. O que o governo brasileiro e o governo chinês estão se entendendo? Quando o Brasil for negociar com a China, ele vai pagar na moeda chinesa e a China vai pagar na moeda brasileira, o real, né? Isso para a cooperação econômica é interessante, né? Deixa de usar a moeda, o dólar estadunidense. E esse investimento desencadeou que a criação da bioceânica. O que vai ser essa bioceânica? A China envia seus produtos para não ter que ficar na dependência quando tiver que passar pelo canal do Panamá e chegar no Brasil. O que eles estão propondo? Construir uma ferrovia que vai ligar o Peru ao Brasil. Para quê? Qual que é o interesse? Que os produtos brasileiros possam ir até o porto no Peru e sair pelo Oceano Pacífico e chegar à China, né? Principalmente a questão do agronegócio brasileiro, os produtos chineses chegarem no Brasil, né? Outra questão, eles pretendem reformar rodovias, onde parte do transporte do Brasil é rodoviário, onde os produtos chineses possam chegar com mais tranquilidade, né? Esse é um projeto da bioceânica. A influência global, né? O BRICS, uma das questões que eles querem fazer, adquirir, eles lutam, né, que outros países que fazem parte do BRICS possam ter um voto no Conselho de Segurança da ONU. Dos países que participam aí, a China faz parte do Conselho de Segurança da ONU, né? Outros países entrar seria interessante também. Uma articulação das questões, articulação, maior representatividade das economias dos países emergentes nas decisões econômicas do mundo, né? Porque os países que fazem parte do BRICS são de economias emergentes. Afirmar acordos climáticos que possam ser bons para o desenvolvimento sustentável dessas nações, principalmente a longo prazo. Aqui está a charge que vocês possam observar, né? A questão que foi criada a influência global, né? A influência global do BRICS, né? Vocês podem dar uma lida, podem observar. Desenvolvimentos alternativos, né? Quais desenvolvimentos alternativos que foram criados, né? Podemos observar, antes os países emergentes tinham que socorrer quando passavam situações econômicas difíceis, financeiras, recorreu ao FMI, ao Fundo Monetário Internacional. A partir do contexto da consolidação do BRICS, foi criado um banco, né? Um novo Banco de Desenvolvimento, o NDB. Esse banco, a sede dele é em Xangai, na China, para financiar projetos de desenvolvimento, né, dos países, né?
E outra questão também, né, quando a situação houver recessões financeiras, esses países que são membros não precisa buscar dinheiro, pegar emprestado com o FMI, não. Esse próprio banco tem como emprestar para os países a uma condição de um juro menor. Conclusão, né? O BRICS continua a ser uma força dinâmica, né, principalmente no hemisfério sul, né? É uma emergência, são nações de países emergentes, que são uma grande cooperação econômica que tende a se tornar uma grande potência mundial nos próximos anos. Obrigado por assistir a videoaula.